Teorias da conspiração. Você já deve ter ouvido falar de alguma. Você já deve ter pesquisado alguma por aí. O fato é que todo mundo gosta. Eu, particularmente, adoro. Existem vários tipos. Uma coisa interessante com a teoria das conspirações ela está muito atrelada a um fator relevante que agora temos com o advento da tecnologia, chamado WhatsApp. E todo mundo deve ter recebido alguma notícia, tipo uma pessoa que morreu, ou que vacina causa AIDS, ou causa autismo em crianças. Essa, inclusive, foi uma teoria conspiratória que fez muito sucesso nos Estados Unidos, inclusive fazendo com que o sarampo, a poliomielite e algumas enfermidades, principalmente infantil, por causa de fake news sobre vacinas que circularam nos Estados Unidos e posteriormente no mundo todo, inclusive no Brasil, bastante repercussão. No Brasil a gente teve casos da volta da poliomielite, que a criança acaba ficando paralisada das pernas, que é uma coisa que havia sido erradicada há muito tempo. Mas com as fake news constantemente bombardeadas no WhatsApp, acabaram trazendo esse tipo de coisa, porque justamente a teoria da conspiração é uma coisa gostosa. Eu particularmente gosto, por exemplo, o Homem à Lua. Existem pessoas até hoje, até os próprios americanos, que duvidam desse tipo de situação. Em 1969, Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua, e junto com a NASA, e o que levou justamente a uma corrida armamentista, e quem conquistasse o espaço, que era justamente a Guerra Fria na época, entre União Soviética e Estados Unidos, de quem conseguiria alcançar o espaço em primeiro lugar. Primeiro foi os russos com o Sputnik, né, que era um simples satélite que dava voltas na Terra, e depois essa corrida gerou, em 1969, a chegada do homem à Lua, com Neil Armstrong pisando no solo lunar. Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Isso aí, tecnicamente, deveria ser o quê? O ápice da nossa conquista tecnológica humana. Mas, como eu disse, tem pessoas que duvidam de 1969, por exemplo. Para você ter uma ideia, até faz sentido, por isso que a teoria conspiratória é legal, porque ela mistura essa coisa de verdade com mentiras, e justamente o homem, quando foi à Lua, você que tem não precisa ser um smartphone, precisa qualquer celular de 2023, você tinha praticamente quase 10 vezes mais tecnologia do que a Apollo, onde levou os astronautas que conquistaram a Lua. E até hoje as pessoas, com a teoria conspiratória, jogam isso daí como se o homem não fosse para a Lua, como se não tivesse acontecido, mesmo tendo, como se diz, provas contundentes sobre isso. Eles deixaram um espelho lá que você vai e faz uma medição e ele volta tranquilamente. E o gostoso é justamente isso. Você tem a teoria conspiratória porque pode ser uma verdade e a gente não tem como saber. Assim, algumas, claro. Por exemplo, tem a teoria da Terra plana. Existem pessoas ao redor do mundo que realmente, literalmente acreditam que a Terra é plana. Claro que existem algumas influências religiosas, por exemplo, como na Bíblia, os 4 cantos da Terra, e dá um pouco de ênfase a esse tipo de coisa. Por exemplo, a Terra, obviamente, Aristóteles, o pessoal da antiga Grécia já sabia que ela era redonda. E evidentemente hoje
você chega numa pessoa que acredita nisso e fala assim, olha, cara, a primeira coisa, você vê, por exemplo, a sombra da Terra na Lua. Ela deveria ser quadrada, sim, mas não, é redonda. E o simples fato de você, de repente, pensar um pouquinho, é saber que, por exemplo, os planetas todos, tudo no universo, ele é redondo justamente pela força da gravidade, que tende a unir tudo ao centro. E basicamente a coisa toda geológica tem que ter uma moldagem redonda. E por que só a Terra seria plana? Justamente por algumas teorias conspiratórias que não é de hoje. A gente realmente, se você pensar, não faz sentido, né? Você tá ali, você olha, você fala, poxa, não é possível. Mas assim, o segredo da coisa é a escala. Uma teoria conspiratória que está tomando, está dominando, está sendo febre nos Estados Unidos já há algum tempo, é o QAnon. O QAnon é uma teoria conspiratória, geralmente, que surgiu na extrema direita americana, que, como os americanos, não só pelos filmes, eles espalham a cultura pelo mundo todo, então fica aquela hegemonia e você percebe que vários países acabam assimilando. O Brasil, praticamente, é um país que assimila muito os Estados Unidos, mas com aquela coisa bem atrasada. Se você vê, por exemplo, na teoria conspiratória mesmo, existe muita coisa que chega agora. E o QAnon é uma das mais representativas teorias conspiratórias que, por exemplo, você pode pensar, pô, a teoria conspiratória, o que que é? É um pensamento, uma pessoa, as pessoas assim começam a formular perguntas e dão as respostas tipo assim, quando tem lacunas, né? Se a vacina X causa autismo e a ciência às vezes não sabe por quê, porque está pesquisando ainda, isso dá margem a pessoa pensar, olha, então vamos preencher essa lacuna. Depois de um tempo as pessoas foram vacinadas por certa substância, o autismo aumentou. Não tem nada relativo, não tem correlacionado, mas quando é uma pessoa influente como um doutor especializado no assunto, como foi no caso das vacinas relacionadas ao autismo, as pessoas acreditaram, claro, quem que não vai acreditar na mãe? Quem que não vai acreditar no médico? Mas existem pessoas, e pessoas são profissionais de todo tipo, e um médico pode ser negacionista. A gente viu isso aqui no Brasil. A Anice Tamaguchi, que na época foi do governo Bolsonaro, ela negou veementemente. Existe o Osmar Terra, que o pessoal chama de Osmar Terra Plana, que apostou todas as suas fichas assim com aquele governo desastroso na cloroquina. E a gente vê isso acontecendo. Só que aí que nem a gente pode pensar novamente, é só uma teoria, uma coisa legal, uma coisa que acontece? Não. Por exemplo, a Terra plana poderia ser até inocente, mas para algumas pessoas, tem um cidadão americano, se vocês pesquisarem, ele fez um foguete e tentou ir para cima da troposfera para ver realmente se era plano ou não. Claro que aconteceu. Deu errado, a pessoa morreu. Nesse caso, ela acabou com a vida dela. Quando você nega uma vacina, quando você nega uma epidemia como a Covid-19, potencializando 14, 17 milhões de pessoas morrendo simplesmente por não tomar uma vacina, um imunizante, aí a coisa começa a ficar um pouco mais séria. Que nem no caso do QAnon. O QAnon eu posso estar errado, ou pode surgir algumas teorias mais devastatórias, mas o QAnon ele prega basicamente que existem pessoas na esfera, principalmente política americana. Hillary Clinton, no caso, é uma das mais atacadas. Obama, não sei se pelo fato de ele ser o primeiro presidente negro, ou posso estar falando besteira, ou seria apenas uma teoria conspiratória, eles atacam então dizendo que essas pessoas pegam um certo tipo
substância do sangue, olha o nível científico deles, de uma criança para rejuvenescer. E nesse caso, essas pessoas são vampiros, são canibais, são pessoas que pegam crianças para subtraindo elas para justamente pegar esse tipo de coisa. Seria uma coisa interessante, um filme B, talvez, mas não, é uma realidade. Teve um caso nos Estados Unidos que o pessoal, inclusive, relacionou a Pizza Hut, a rede de Pizza Hut, com o QAnon, nesse sentido de que os porões da Pizza Hut existiam, um lugar onde as crianças estavam presas. Aí esse cidadão, como as armas nos Estados Unidos é muito fácil você obter, né? É uma coisa, é como se você estivesse comprando um cortador de grama. E esse cara foi armado para uma das lojas da Pizza Hut para tentar libertar as crianças presas no porão. O detalhe é que a loja em si não tinha nem porão. Mas assim, essas pessoas são tão doidas, tão loucas, tão comidas por teorias, principalmente essa QAnon, que a gente fica numa situação preocupante. Um dos governos que acreditam nisso é o Donald Trump. Donald Trump acredita piamente nisso. Elon Musk, por mais que tem muita gente que gosta do mega milionário, o alter ego de Tony Stark da Marvel, mas o Elon Musk é de teoria conspiratória. O novo agora, o antigo Twitter, que ele comprou por 40 milhões e parece que caiu pela metade do preço, mas dinheiro para ele não é problema. Ele não está nem aí, ele quer que a extrema-direita seja basicamente fortificada. E o que ele está colocando? A plataforma agora, que era Twitter, agora se chama X, que poderia até, que vai ter mais sacanagem que o outro X, que a molecada já deve saber do que eu estou falando, vai potencializar. E não está nem aí, ele vai começar a jogar coisas, assim, inclusive da vacina, teve um post dele, último aí, falando que a vacina causou muita estrago do que realmente a potencialização de acabar com o vírus. Mas a gente vê a realidade, né? Justamente as teorias conspiratórias são basicamente um mundo paralelo, uma outra realidade. Mas as pessoas acreditam nisso. E você vê, assim que a vacina, por exemplo, no Brasil, vamos pegar uma coisa sólida, o dado sólido, não é o achismo, não é isso, aquilo. Assim que tentaram colocar cloroquina, ozônio no bumbum, essa coisa toda, ivermectina, que é para verme, para gado. Então, não deu nada certo. Assim que a vacina entrou, seja da China, como a Coronavac, seja outra, a inglesa, seja o que for, deu certo, acabou. Então, o fato é aquilo. Só que teorias da conspiração não inspiram nisso. O que me preocupa é que o país, justamente o que está acontecendo nos Estados Unidos, com essas teorias conspiratórias todas, inclusive QAnon, só para deixar bem claro, eles acreditam em vampiros e pedófilos, e tem essa coisa toda que as pessoas bebem o sangue das crianças justamente para ficarem rejuvenescidos. Não sei de onde tiraram isso. E que me preocupa, o Brasil justamente vai assimilando isso. Uma coisa que aconteceu, eu fiz até um vídeo sobre o Sound of Freedom, que é um filme que não mostra teoria conspiratória nenhuma, mas assim, ele deixa bem claro, deixa bem entendido que essas coisas acontecem. Embora o diretor Alexandre Amenábar negasse totalmente essas teorias, o próprio ator principal, o Jim Caviezel, que fez Jesus Cristo, ele acredita nessas coisas, acredita no QAnon. E aí você, por exemplo, você pega um filme que vai falar de pedofilia, de crianças sendo abusadas, e tem dados específicos falando que a criança começa a ser abusada onde? Na casa, na própria casa. Às vezes é o tio, às vezes é o próprio pai.
e acontece, são dados. Quanto mais próximo da criança, mais o abuso. O filme parece que coloca, tipo, um Sylvester Stallone, como já é de praxe americano, tem um herói salvador que vai lá e pega. E o que mais interessante, tem uma rede, é como os Illuminati infiltradas que fazem isso, que pegam as crianças. E é muito simples. Para resolver isso, basta ser um herói cristão lá e acaba com tudo. Não, não é bem assim. É dentro de casa que acontece a coisa. A pedofilia, principalmente. E um filme desse, vendendo esse tipo de coisa, embasado pelo QAnon, é preocupante. E a gente coloca, teoria conspiratória é legal, é interessante, mas e quando faz mal à humanidade? E quando faz mal às pessoas? Infelizmente é o que está acontecendo e vamos ver por aí pela frente o que vai acontecer. Inclusive, esse filme agora lançado, Sound of Freedom, o Som da Liberdade em português, foi lançado e tem a mesma tática dos filmes lançados pela Universal, aquela igreja famosa do Edir Macedo, quando lançou. E você, por exemplo, você fala assim, olha, tem um monte de gente assistindo, você vai na sala e não vê ninguém, os ingressos são doados. Mas a quem interessa isso? Qual o sentido por trás disso? É claro que existe uma massificação da extrema-direita e o pior de tudo é que existe uma coisa da extrema-direita infiltrada com o nazismo, pessoas neonazistas, sem pudor nenhum, preocupante e assustador. O filme está aí. Em Florianópolis, Santa Catarina, se eu não me engano, teve uma sessão onde PMs fardados foram assistir ao filme de graça, participando junto com a formação dos soldados. Esse filme que, em si, você vai ver o filme, você não vai ver teoria nenhuma ali, a não ser que você tiver uma visão um pouco mais aguçada da coisa. Mas o que preocupa? O ator principal é um cara que acredita no QAnon, é um cara que acredita realmente que existe um tráfico internacional de Illuminatis pedófilos pegando as crianças. Tim Ballard, que foi o agente responsável pelo filme, baseado na vida dele, hoje em 2023, agora em outubro, ele está sendo acusado, ele foi afastado da própria Operation Underground Railroad, da agência que ele tinha criado. Por quê? Porque ele dava em cima das pessoas, das mulheres. Ele foi acusado de assédio sexual por várias mulheres. Ele foi afastado. Você está entendendo? Ele chegava lá falando, olha, inclusive uma frase nojenta, que ele falava assim, até onde você vai para salvar as crianças, insinuando que a pessoa que estava com ele, fingindo que ia ali investigar, uma mulher, dormisse com ele e tivesse relações. Basicamente, é isso que acontece com a extrema-direita mundial agora, que através do QAnon, com esse tipo de orientação, a gente fica um pouco preocupado e totalmente a mercê. Obrigado e dê um like no vídeo e assine o canal se você não é, e se cuide. Tudo de bom.